o ser humano não sai entender a Deus. 17 milhões de pessoas, muitos ricos. Uma peste espiritual. E se você analisar bem, você não viu. Você viu notícia de muitos ricos bilionários morreram sem oxigênio. Mas você não vê notícia de morrendo com essa peste. Não vê notícia de preso, um presídio morrer com essa peste. Porque esse é um vírus que determinava que o ser humano ficasse no mínimo a 1,5 metro de distância. Imagine, teria sido exterminado todos os presos, porque eles convivem juntos. Eles moram juntos numa cela, com 20, 30, 50 presos. Mas sabemos que os presos não foram exterminados com a peste, chamada coronavírus. Os moradores de rua, muitos vivem em papelão, calçados embaixo de uma crise. Nós não temos notícia de morador de rua ser exterminado pelo vírus. Mas nós sabemos que muitos artistas, atores, fazendeiros, muitas pessoas, banqueiros, empresários, desceram na sepultura, nós sabemos disso. É uma peste espiritual. Eu conheço quando viajamos 20 estados brasileiros, nós estamos no 20º estado brasileiro, pregando em meio à pandemia. 6 anos de missões, pregamos em muito hospital aqui. De UPAs, pessoas doentes, e nós não pegamos essa enfermidade. Portanto, é tempo que um ser humano se preocupa. Será que não é Deus permitindo essas pestes, para ver se o ser humano volta para ele? Porque Deus não tira a bênção que o exército, que os exércitos inimigos do seu povo escolhido, muitas vezes se levantassem contra o seu povo, para ver se o povo voltava para ele. O exército filisteu, né? Tantos exércitos se levantavam contra o povo de Israel, que era o que é o povo escolhido de Deus. Quando o povo se rebelava, Deus permitia para que o povo voltava para Deus. Quando o povo se arrependia e voltava para Deus, Deus levantava um juiz, um jeito de como tantos outros, e defendia o povo. Hoje Deus está permitindo isso, inclusive no meu coração, porque é Deus que manda no juízo, para ver se o povo volta para Deus. Sabe o que acontece? Ninguém fala de Deus. Nós vemos uma reportagem na TV, o povo não fala em Deus, o povo fala em política, fala em tantas coisas, mas não fala de Deus mesmo. Enganar a sua vida. Deus está irado com essa terra. Deus está irado com essa terra. Sabe por que Deus está irado com essa terra? Porque o ser humano não quer voltar para ele. O ser humano passa por todo tipo de luta, ele coloca a esperança dele em tudo, menos em Deus. Isso em todo mundo. Mas não vimos mais falar o nome de Deus Todo-Poderoso. Raramente. Até os cristãos, os evangélicos, são nossos irmãos. Quando usa a maioria, quando usa o nome de Deus, é para benefício próprio. Usando a fé das pessoas para ganhar em Deus. Os falsos profetas. E Deus não está feliz com essa geração. Jesus comparou essa geração à geração do dilúvio. Ele disse assim, lá no livro de Mateus, assim como foi nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam sem casamento, quer dizer, isso é matéria-vida. Até o dia que Noé entrou na arca, veio de dúvida, eles não perceberam. E ele levou a tudo, levou a todos os seres humanos. Ele disse, assim será essa geração. Eu estou pegando essa palavra aqui, mas não presta atenção. O ser humano, ele costuma, ele está em silêncio. Alguns seres humanos estão em silêncio, ele não fala com o seu companheiro. Graças a Deus que vocês estão prestando atenção nas pessoas. Mas tem alguns que puxam assunto com outro só para não ouvir a palavra de Deus. A questão do bom enxão dos ouvidos incomoda a mensagem do Evangelho. Alguns gostam de falar de futebol, outros de política, outros de piada, tantos assuntos no meio da humanidade. Mas quando se fala em Deus, no Evangelho, o genuíno de Deus, muitos seres humanos se sentem incomodados. E é tempo de voltar ao Senhor, se arrepender. Deus deu uma receita lá no livro de 2 Crônicas,
preciso que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Olha, o primeiro passo é a humilhação. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos. Aí Deus vai dizer assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Olha, a terra está doendo por Deus. O ser humano não quer mais se humilhar diante de Deus. O ser humano se humilha diante de um juiz, diante de um bandido. Só faz o cara puxar uma arma. O cara pede pelo amor de Deus, o cara chora, o cara se humilha. Mas sabendo que Deus manda na vida e na morte, não consegue se humilhar diante de Deus. Tem que ser humano voltar a se humilhar. Nós sabemos da história bíblica que muitos reis se humilhavam diante de Deus, como o rei Davi, quando pegou. Olha a oração da vida, Salmo 50, meus queridos. O que ele falou para Deus? Um rei. Ele disse: Senhor, não me castiga na tua ira. Não me ires na tua ira, nem me castiga no teu furor. Porque contra ti, somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Um rei. Cria em mim um coração novo e um espírito reto. Glória a Deus, aleluia. Nós conseguimos fazer uma oração dessa. O Senhor, Ele se agrada quando nós nos humilhamos diante dEle. Tem passagens bíblicas que Ele diz: eu honro os que me honram, os que de madrugada me buscam me acharão. É tempo de nós voltarmos a Deus e nos humilhar diante de Deus. Talvez nós somos, como eu disse há pouco, somos passageiros dessa terra. A Bíblia diz que o viver do homem aqui na terra é de 70 a 80 anos. O que passa disso é fadiga e cansaço. E depois da fadiga e o cansaço vem a morte. E depois da morte, segundo a Bíblia, vem o juízo. Ninguém escapa do juízo de Deus. O ser humano tem que se tocar nisso. E o corpo dele vai voltar para o corpo. O Espírito, que é o sopro de vida, que Deus soprou nas narinas de Adão, vai voltar para Deus que o deu. E a alma, ela vai seguir um caminho eterno. E você vai decidir nessa terra. Quem vai decidir é você. Nem Deus vai decidir por você, nem por mim. Sabe por quê? Ele deu o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio do ser humano. Cada um vai escolher a eternidade que ele vai passar. E só tem dois reinos espirituais e só tem dois caminhos. E o ser humano tem que decidir quando está vivo. Não há tempo depois da morte. Porque depois da morte não tem como o ser humano pedir mais perdão. Se arrepender mais, após a morte não tem mais arrependimento. Tem que ser quando está vivo. Deus, Ele não faz questão do seu pecado. Ele faz questão do seu arrependimento. Você reconhecer que é pecador e que precisa de perdão. E só tem um que tem o poder de perdoar pecados, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse caminho que nós vamos trilhar rumo à eternidade, um caminho é subindo, outro é descendo, segundo a Bíblia. Um caminho é largo e espaçoso, que é o pecado, e o outro é estreito e apertado, que é Jesus Cristo. João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Talvez você não tenha tempo para ouvir a palavra de Deus hoje, porque o celular você pode olhar a qualquer momento da sua vida. Você pode olhar ele de noite, de manhã, no trabalho, em qualquer momento. Agora, nem todo tempo você vai ter para ouvir a palavra de Deus. Porque a maioria não quer mais pregar essa verdade. Ninguém quer mais falar sobre o inferno. Jesus citava o inferno em toda a pregação dele. Ele dizia assim: ó, se teu olho direito te escandalizar, arranca ele e joga para longe de ti. É melhor tu ir para o céu faltando um olho do que ir para o inferno com os dois. Se teu braço direito te escandalizar, corta ele e joga para longe de ti. É melhor tu ir para o céu faltando um braço, um membro, do que ir para o inferno com os dois. Jesus pregava tudo. É porque as pessoas, eles gostam de uma palavra tão macia, que até os filmes que eles criaram foi o Jesus mansinho, o Jesus loiro, bonito, olho azul. Olha, é tudo parecer, sabe? O diabo, ele vem com sapatinho de algodão, ele vem tudo com aparência bonita. Mas sabe o que é o inferno? Se ele conseguisse fazer o inferno bonito, ele faria. Ele não consegue, ele faz com que o caminho do inferno seja agradável, que é o caminho do pecado. Só que o ser humano, depois que cai lá, não vai sair mais não. Os reinos que eu citei, um é o céu. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, onde não haverá choro, nem pranto, nem clamor, nem dor.
as coisas velhas passarem, tudo se fará novo. O outro lado, Jesus disse que é um lugar que arde com fogo e enxofre, e haverá pranto e ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre. O ser humano, infelizmente, está pouco se lixando para o inferno. Só que é uma ilusão tão grande que quando ele morrer aqui, a primeira coisa que vai encontrar o ser humano que não tiver Jesus, sabe o que é? O demônio. Vai pegar a alma dele e jogar lá dentro do tormento. O negócio é muito sério, irmão. Eu não estou brincando aqui, não. Eu estou pregando aqui uma mensagem do céu por meio da Bíblia. Se você não crê, é problema seu. Jesus mandou pregar para o ser humano crer. Porque ele disse assim, ó, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. É por isso que eu estou pregando ela, para você ter fé. E saber que eu não estou brincando aqui de pregar, não. Eu vim deixando pregando, 22 anos se preparando para essa missão. Viu? A eu e ela aí, nós estamos um monte orando, para expulsar demônio da rua. A maioria, meu irmão, do ser humano está andando demoniado na rua. Viu? É demônios que manipulam os seres humanos aí. Não esteja pensando que é porque o cara gosta de estar na Cracolândia, não. É os demônios que manipulam o ser humano para abandonar a família, mulher, filho, emprego, tudo. O diabo ele é astuto em manipular. Ele foi capaz de manipular umas 10 partes dos anjos contra Deus, lá no céu. E ele manipula hoje o ser humano. A mãe para matar uma criança, para matar o filho. Ele manipula um irmão para matar o outro. Ele sempre foi assim, manipulador. A Bíblia diz que o inimigo não veio a não ser para matar, roubar e destruir. Ele tem destruído famílias, seres humanos, sonhos, esperança, e tem afastado a humanidade de Deus a cada dia. Sabe por quê? Porque Jesus disse que o príncipe desse século cegaria o entendimento de muitos, de praticamente todos. O que o ser humano busca hoje? Em primeiro lugar, meu querido, o ser humano ele tem uma ganância dele tão grande que ele luta para comprar um carro. Aí o dinheiro que ele não dá para comprar um carro importado, uma Hilux, ele compra vamos dizer, um Monza. Moça bonito, vai para qualquer lugar, mas o olho é tão grande que ele quer, de todo jeito, ele quer comprar no próximo ano um carro melhor. E se ele compra um carro melhor, ele quer um melhor ainda. E ele vai sempre querendo mais. Agora, materialmente falando, ele compra um apartamento, não, eu não quero esse apartamento, eu quero um melhor. E ele se esforça, luta, e até conseguir. Depois ele quer uma mansão. Ele consegue uma mansão num lugar desse. Não tem praia, ele quer uma mansão na praia. E assim, nunca ele está satisfeito. Só que pelo lado espiritual, ele nunca batalha para ser melhor diante de Deus. É sempre o lado da carne. É o príncipe desse século vai queimar o mundo, o Deus da riqueza. Aí nós vemos jovens milionários, jogadores de futebol. Seu rei, seu saco. O cara está no Palmeiras, ele quer ir para o Real Madrid. O Real Madrid, quer ir para o Chelsea, quer ir para um time maior. E ele quer sempre mais dinheiro. No final da carreira, ele não está satisfeito, bilionário, não sabe nem onde botar dinheiro, mas ele quer o quê? Você vende para onde? Para a China ou para o Catar? Para aquele dinheiro. Nunca está satisfeito. É assim o ser humano. Se o ser humano fosse assim espiritualmente, Deus estava muito feliz com a humanidade. Só que pelo contrário. O ser humano ele só busca melhorar para o lado material. Nunca para o lado espiritual. E Deus quer que nós voltemos a buscar o lado espiritual. Porque a nossa semelhança para com Deus não é carne, porque Deus não é carne. Lá no livro de Gênesis, Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A semelhança do homem para com Deus era Adão e Eva, uma dispensação da inocência. Eles eram santos. Eles eram como uma criancinha recém-nascida, inocentes. Tanto é que eles andavam sem roupas. Era a semelhança de Deus. Eles eram a semelhança de Deus. Só que o inimigo foi lá, disse que ele tem um dom de manipular. Ele foi lá e manipulou Eva para fazer o que Deus tinha dito a Adão e ela que não fizesse, que era comer a árvore do conhecimento. O inimigo vai lá e manipula a cabeça daquela mulher e diz: olha, se vocês comerem desse fruto, ele não quer que vocês gostem, vocês vão ficar como ele, deuses. Ela fez o quê? Foi lá comer, ainda manipulou o marido a comer também. O pecado entrou no mundo. A terra foi condenada, irmão. Até hoje está condenada. A Bíblia diz que pelo homem entrou um pecado no mundo, que foi Adão.
pecado da carne, a sabedoria, o certo e o errado. É criança inocente não conhece esse pecado. Mas todos nós que passamos a ser de adolescente a adulto, recebemos esse pecado hereditário de Adão e Eva. E a Bíblia diz que por um homem o pecado saiu, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não é para o corpo, a vida eterna é para o corpo. Porque eu e você vamos descer à sepultura, médico ou sem médico, com remédio ou sem remédio. Todo mundo vai morrer na carne. A Bíblia diz assim, que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Ninguém escapa da morte. O único que venceu a morte foi Jesus Cristo. Ele desceu à sepultura e ressuscitou. Todo ser humano vai descer à sepultura. É uma palavra difícil, mas é a verdade. Ninguém escapa. Você já conheceu seu avô, seu bisavô. Talvez alguns, o pai, como eu, meu pai e minha mãe partiu. E todo mundo vai partir. É uma coisa que o ser humano tem que estar preparado, é para a morte. Não pode ter medo, porque você vai de todo jeito, com medo ou sem medo. Agora, o pior não é morrer na carne, o pior é depois da morte. Com quem você passará a eternidade? Com Deus, com os anjos, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo lá no céu, ou com o diabo, com o falso profeta, com a besta e com os demônios. Vai embora. Os dois reinos que eu falei. O caminho está aberto. Os dois caminhos ainda estão abertos. Um está se fechando, é Jesus Cristo, mas ainda está aberto. Então é tempo que você se preocupar e dizer, olha, eu não quero descer as profundezas do inferno. Então eu vou ter que entrar nesse caminho estreito e apertado que é Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que nem um nome é dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. É só Jesus. Talvez você diga, eu sou religioso. Eu tenho minha religião. Eu quero dizer uma coisa a você, a religião não foi criada por Deus, foi criada por ser humano, por homem. Os orientais criaram o budismo, o rei de Buda. Um imperador chamado Constantino criou o catolicismo. A igreja católica, apostólica, romana. Constantino criou, para agradar quem? O povo. Não foi para agradar a Deus, criou. Alguns lá, nos países árabes, criaram o islamismo, que é seguir ao profeta Maomé. E daí por diante. Existem 155 religiões no mundo, nenhuma conduz a Deus, nenhuma. Porque Jesus não é religião. Jesus é o amor de Deus para com a humanidade. Jesus é a graça que Deus enviou do céu para salvar o ser humano da perdição eterna. Jesus, ele não é religião. E o que eu estou pregando aqui para você não é religião, é evangelho de Deus, é o evangelho bíblico. E você precisa receber esse evangelho. Você precisa dizer, eu preciso crer nesse evangelho e eu preciso aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. A única forma de salvação é Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, Jesus disse, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele diz, todo aquele que se envergonhar de mim aqui, Jesus disse, eu também me envergonharei dele no dia do juízo. No dia do juízo você vai para Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15, aí você vai ler sobre o juízo final. Olha, Jesus disse, todos que se envergonhar dele aqui na terra, ele vai se envergonhar do cara no dia do juízo. É muito sério, meu irmão. Aí o ser humano diz, eu não quero nem saber de Jesus. Eu quero saber da minha rede social, dos meus amigos, do meu carro, do meu apartamento. Eu quero saber do meu emprego. Eu quero saber de tudo. Eu não quero saber de Jesus, só que um dia você vai se encontrar com ele. Porque a Bíblia diz que todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que ele é o Senhor.
Talvez hoje ninguém queira nada de Jesus. A gente prega a palavra com, sabe, há muitos, eles endurecem o coração igual rocha. Mas a palavra de Deus diz assim: não endureçai, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Porque pessoas que endureceram o coração na antiga aliança contra Deus, sabe o que Deus fazia? Deus matava. Deus abria a terra e fazia a terra engolir aquelas pessoas vivas. Muitos Deus fez chover fogo do céu e consumiu cidades inteiras, como Sodoma e Gomorra. Ele mandou 40 dias e 40 noites de chuva e destruiu uma terra porque o pecado estava perdendo as vidas dele, lá no dilúvio. E o ser humano não se preocupa de buscar a Deus. Ainda hoje, lendo tantas histórias bíblicas e sabendo que é verídico. Talvez você não crê em Deus. Você diga não, como muitos já disseram, o mundo foi criado por uma bactéria. Talvez você diga não, o mundo foi criado pelo Big Bang, explosões. Bactéria no máximo, quando ela é boa, ela faz iogurte. E explosão é feita para destruir, não para criar. Se a pessoa pensa assim, ela é muito. Eu sou chamado de burro, eu estou xingando o animal, sabe por quê? Porque como é que uma perfeição na sua visão, no seu pensamento, no seu coração batendo, foi criado por uma explosão, foi criado por uma bactéria, pelo amor de Deus, você é um ser perfeito, criado por Deus. E você precisa saber que um dia você vai voltar para Ele, nem que seja para prestar conta. Porque a humanidade vai prestar conta disso que está brincando com Deus, zombando de Deus, idolatrando times de futebol, idolatrando imagens de escultura, de gesso, de madeira, de ferro. Enquanto tem um Deus vivo lá guardando a sua adoração, e você despreza Ele. Você que ouve essa mensagem, ela entra num vídeo e sai no outro, você dá uma envolvida de mercador. Um dia, essa mensagem vai lhe julgar. Jesus disse assim: eu não vim para julgar nenhum. Jesus não veio julgar ninguém. Ele veio salvar prostituta, ladrão, cobrador de impostos, homossexual, bandido, toda qualidade de gente. Ele nunca fez acepção, o amor dele alcança todo mundo. Mas cada um teve que se arrepender diante dele. Cobrador de impostos chamado Zaqueu, rico. A Bíblia diz que um dia ele soube que Jesus estava pregando em um lugar, e ele foi lá, e não conseguiu ver Jesus porque ele era baixinho, de pequena estatura, diz a Bíblia, e a Bíblia diz que ele voltou pelo caminho, sabia que Jesus ia passar ali, subiu uma figueira brava e ficou lá esperando. Olha só, um cobrador de impostos, corrupto. E quando Jesus veio, a Bíblia diz que quando Jesus passou, olhou para cima, viu ele em cima da figueira brava, e Jesus disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu deixou feliz, levou Jesus para a casa dele. E quando chegou lá, Zaqueu, numa atitude de arrependimento, ele disse: Senhor, a todos que eu defraudei, eu devolvo 4 pecados, 4 vezes mais. E Jesus disse: Zaqueu, hoje chegou a salvação na tua casa. O cara era cobrador de impostos de rico, mas teve conhecimento, teve consciência de que precisava se arrepender dos seus pecados. Será que você tem consciência de que precisa se arrepender dos seus pecados e encontrar Jesus? Prostitutas que iam ser apedrejadas, porque foi pega de adultério, Maria Madalena. Os religiosos trouxeram ela lá e disseram: essa mulher foi pega de adultério. A lei manda nós apedrejar, a lei de Moisés, da antiga aliança. E tu que diz? Jesus levanta, estava escrevendo no chão, levantou e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Glória a Deus, aleluia. Soltaram a pedra e saíram e foram embora. E Jesus se levanta, ele podia julgar aquela mulher e podia condená-la, que ele não tinha pecado. Mas ele disse assim: ó, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: eu tampouco te condeno. Vai em paz e não peques mais. Aleluia, Jesus. Homens que estavam possessos ou enganados por legião de demônios, Jesus foi lá libertar o endemoniado gadareno e tornou o homem um missionário depois de libertado daquela legião de demônios. Hoje nós não costumamos buscar a Deus, devemos saber que os sinais estão todos acontecidos. Todas as profecias já aconteceram. Mas o ser humano está numa preocupação tão grande com a carne, com o reino da terra, que não se preocupa com o mundo espiritual.
tipo de você se preocupar. Aonde a sua alma passará a eternidade? É tipo de você se preocupar, de buscar esse caminho da salvação que é Jesus Cristo. João Batista disse lá no Rio Jordão, antes de batizar Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, Talvez você diga: eu aleluia. não tenho pecado, eu sou uma pessoa boa, eu dou esmola, eu faço orações, eu não vou em festas mudando, eu não roubo, eu não minto, eu não engano ninguém. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Por quê? Porque todos são herdeiros de Adão. O pecado é a desobediência de Adão e Eva. Todos pecaram, todos. Não existe ser humano bonzinho ao ponto de não precisar de Jesus. Vamos para um exemplo aqui de um centurião chamado Cornélio, centurião romano. Centurião significa um líder de um exército de 100 homens. Centurião romano tinha um coração bom. A Bíblia diz que ele dava esmola e fazia orações. E Deus mandou um anjo do céu, está lá na Bíblia, pode procurar a história de um centurião romano chamado Cornélio. A Bíblia diz que Deus manda um anjo lá do céu falar com Cornélio. E o anjo chega lá e diz: Cornélio, Cornélio. Ele diz: diga, Senhor. Deus disse: eis que tuas esmolas e as tuas orações chegaram diante do trono de Deus. E ele me mandou aqui falar-te. O anjo desceu para falar com o romano. Olha que Deus não faz acepção de pessoas. Mas você tem um coração bom. Deus manda te visitar, e Deus mandou te visitar hoje com essa mensagem, que Ele ainda te ama. Você podia ter morrido na pandemia. Você podia ter morrido de qualquer forma, mas está vivo aí, ouvindo a palavra de Deus. E Cornélio disse: diga, Senhor. Ele disse: manda lá na casa de Simão o curtidor, manda chamar um homem chamado Simão Pedro, que era o apóstolo Pedro. O anjo poderia ter pregado direto para Cornélio, não. Sabe por que não? Porque Deus deu o dom da palavra, foi aos homens, não foi aos anjos. O anjo veio entregar a mensagem a Cornélio. Mas ele disse: manda chamar da casa de Simão o curtidor um homem chamado Simão Pedro, que ele vai te explicar. Pedro era preconceituoso, Pedro era judeu e só pregava para judeus. Pedro não pregava para pessoas de outra nação. E o cara era romano. E Deus, lá, sabendo isso do coração de Pedro, foi lá. Diz a Bíblia que ele desceu um lençol cheio de répteis, quadrúpedes, coisas impuras para o judeu. E a voz bradou e disse: Pedro, mate e come. E Pedro disse: de modo algum, Senhor, como coisa comum ou imunda. 3 vezes. E o lençol se recolheu, os servos de Cornélio chegaram e disseram a Pedro. E Pedro disse: eu já entendi. E foi com o servo pregar para Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio aceitou Jesus, o Espírito Santo desceu e batizou a todos na casa. Mas ele teve que aceitar Jesus Cristo. Por quê? Sim, necessário que o ser humano aceite Jesus para receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só é entregue ao ser humano por Jesus Cristo. Quando Jesus ia partir, depois de ressuscitar e partir para o céu, ele falou assim para os seus discípulos: eu irei para o meu Pai e vos mandarei um Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece, o ser humano do mundo não conhece o Espírito Santo. Mas ele disse: mas vós o conheceis, porque ele habita em vós. Sabe que essa mensagem não é minha não, viu? É o Espírito Santo que está me usando para você aqui. A mensagem vem direto do céu por meio do Espírito Santo para pregar para você, que é ter que você se arrepender e reconhecer que está descendo a sepultura daqui a pouco. Eu não sei o dia, mas todos estão na fila. E o mundo espiritual está nos aguardando lá. E esses 2 reinos estão aguardando as almas. Jesus, ele disse que multidões descerão para lá. Porque o caminho estreito e apertado são poucos que querem seguir. Que é ele. Ele disse que porfiar e entrar pelo caminho estreito, porque larga a porta, espaçoso e caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Muitos, não é pouco não. Aí você vê, graças a Deus vocês estão vindo aqui. Aí você compara, vocês estão vindo aqui para ontem, um domingo, final de tarde. Quantas multidões de pessoas estavam no estádio de futebol, idolatrando os jogadores? Irmão, era muito, né? Eu fui jogador de futebol, eu sei como é. Viu? Os caras choram. Oi, o time do coração faz um gol. O cara não quer nem saber se ele é barbudo, se tem a família, se tem tudo, ele chora. Idolatra tanto o ídolo, irmão,
E o cara, se for preciso, é briga de faca para a torcida adversária. E olha, paga de ingresso. Aí você convida o povo para ir na igreja, você convida 500 pessoas, vem uma, duas. Aí o estádio de futebol, Corinthians e Palmeiras. Você sabe quantas pessoas? Visita pediatria. Vou finalizar. Bom, Deus abençoe. Olha, é tipo de buscar a Deus. Vou finalizar, a mulher pediu aqui para finalizar, então nós respeitamos também a lei do homem. Respeitamos a lei de Deus, mas respeitamos a lei dos homens. Então, estamos convidados a finalizar a mensagem. Busque ao Senhor. Amém? Adore ao Senhor. Assim como essas pessoas, como as pessoas costumam adorar a ídolos na terra. Amém? Busque ao Senhor, porque Ele está voltando. Jesus vai estar tudo cumprido a Bíblia. E comece a meditar na palavra de Deus. E entregue sua vida ao Senhor. Confesse a Ele como seu Salvador. Siga. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E eu finalizo aqui. Que a paz esteja convosco. Amém? Deus abençoe, querido.